Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma leitura de Sword Art Online Unitary Ring. Hoje estamos lendo aqui o volume 24 de Sword Art Online. A gente já leu aqui os 3 primeiros capítulos, caso você não esteja antenado. E estamos de volta aqui para continuar lendo esse volume 24, que é o volume que Mutaciná aparece, o volume que online aparece. A gente quer conhecer esses novos personagens que tantos comentam aí na comunidade e ninguém de fato realmente conhece eles. Além das 5 pessoas que leram Unitary Ring, né? Enfim, vamos lá. Recapitulando o que aconteceu no último capítulo. No último capítulo, Kirito e Alice saíram do Kirito Town para ir explorar, né? E buscar certas informações juntos, né? E aí eles foram de bote. E nisso que eles foram de bote, eles acabaram caindo num penhasco. E aí caiu o último episódio, o último capítulo, né? O último capítulo terminou com eles caindo no penhasco. E a gente vai continuar depois deles caindo no penhasco. De uma forma muito legal. Jeito muito bacana. Vamos lá, sem mais nem menos, para a leitura do capítulo, que é o capítulo 4, rapaziada. Se você já gosta desse capítulo, já deixa o seu like, já comenta aí o que tu achou do capítulo, tá ligado? Da melhor forma possível. E essa live foi gravada na Twitch justamente porque a gente não tinha monetização. Então, na época que isso aqui tiver sido lançado, é porque a gente, de certa forma... Voltamos, tá ligado? Para as lives do YouTube. E caso você esteja vendo isso nos vídeos privados do YouTube, cara, saiba que você está me ajudando pra caramba nesse inferno que eu estou vivendo, que é não ter canal do YouTube de novo, beleza? Então vamos lá, galerinha. Da melhor forma possível, já vamos preparar aqui, já prepara teu lanchinho, já prepara a tua pipoca, já deixa o seu like, deixa o teu like. E vamos lá para Sword Art Online, capítulo 24, não, volume 24, capítulo 4. Play! Vamos nessa. Essa hoste é braba, né? A hoste do filme. Esquece. 4. Bem, é um rio. Vai haver quedas, eu comentei, água pingando de cada parte do meu corpo. Alice murmurou sem vida, eu gostaria que você tivesse pensado nisso 5 minutos antes. Ei, mesmo se soubéssemos que estava chegando, há penhascos de ambos os lados, então nossas únicas opções seriam pular a borda ou tentar remar todo o caminho rio acima. Se tivéssemos olhado, poderia haver um lugar para escalar. Kuro acrescentou, grau. De acordo, depois sacudiu violentamente para borrifar o excesso de água. A maioria das gotas me Posso mexer no atingiu, mas tudo o que fez foi me levar de encharcada para encharcada, o que não era uma grande diferença. De qualquer forma, pelo menos não se transformou em um total desastre. Ninguém se afogou e o barco virou, mas não naufragou. As duas coisas são milagres. Isso foi uma queda de 30 mels. Você deveria agradecer a Stacia que ainda estamos vivos. Ok. A verdade era que isso seria difícil de fazer. Para mim, a deusa da criação do submundo, Stacia, não era outra senão Azuna. Em sua cabeça, Alice conseguiu separar os conceitos da Stacia em que sempre acreditou e da Superconta 01 Stacia. Mas sempre que eu fechava meus olhos e pensava em Stacia, o rosto que vinha em minha mente era o de Azuna. Começamos a comentar, tá? Vamos lá. Imagina você doutrinado a sua vida toda que Jesus Cristo é um Deus, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Aí depois tu descobre... Abaixa um pouco a música. Aí depois tu descobre que Jesus Cristo, na verdade, é um adolescente que entrou num mundo virtual. Como é que tua cabeça ia ficar? A minha ia estar em caquinhos. Então, olha como Alice Synthesis Theory, Alice Zuberg, é a melhor personagem de Sword Art Online. Eu confio pra vocês, pô. Ela conseguiu entender e seguir com a sua crença, mesmo tendo descoberto que, na verdade, a deusa que ela tanto acreditava era um adolescente. Isso é maravilhoso, cara. Isso mostra uma potência e uma força mental dessa garota inacreditável. Tá ligado? É isso. Alice, melhor personagem. Azuna,
De qualquer forma, eu fiz uma oração silenciosa para Zunastácia, então examinei a situação. Depois de passar pelas cataratas, Alice, Kuro e eu... O cara ora pra namorada dele, mano. O Kirito é outro nível. O Kirito é outro nível de gado, mano. Ele ora pra namorada dele, genial. Eu flutuamos algumas centenas de metros rio abaixo, agarrados ao barco virado, até que finalmente conseguimos chegar à margem. A jusante das cataratas, as margens do rio voltavam a ser margens adequadas, mas se tivesse continuado com os penhascos, poderíamos ter lavado todo o caminho até a foz do rio, supondo que houvesse mar em algum lugar perto de tudo. Esta terra. O lado bom foi que o lugar onde chegamos à praia não era tão longe de onde inicialmente pretendíamos desembarcar. Nosso destino, as ruínas de Stis, ainda estava a cerca de 5 quilômetros deste local, ao que parecia. Sob a luz da lua, o terreno à frente era uma pradaria plana que me lembrava o espaço ao redor da cidade dos comércios no primeiro andar de Aincrad. Se corrêssemos, poderíamos chegar lá em 15 minutos. Isso colocou a hora prevista de chegada em 8h45 p.m. Meu plano inicial era chegar lá às 9 ou 9h30 no máximo, então a canoa nos economizou um bom tempo. Com alguma dificuldade, Alice e eu viramos o barco e o ancoramos na margem do rio atrás de nós. Não entraria no meu inventário, então tivemos que deixá-lo aqui. Eu esperava voltar por onde viemos, mas a cachoeira tornou isso impossível. Alice deve ter pensado a mesma coisa, porque ela olhou para trás e disse: se necessário, teremos que derrubá-lo para os materiais novamente. Para ter os materiais novamente, no caso. Isso é verdade, embora eu ache que não vamos recuperar a madeira de Tecas L, porque foi esculpido no tronco. Posso cortar outro, se necessário. Por isso marcamos o mapa. Mas eu sabia que ela realmente não queria quebrá-lo. Nós não nomeamos a canoa como fizemos a Tunel, mas um barco sempre foi algo mais do que um simples item. Vamos pensar em uma maneira melhor de lidar com isso. Mas por enquanto, vamos indo, eu disse. Nosso equipamento havia secado nesse meio tempo, então Alice e eu partimos. Boa. Os monstros coelho e caracol que apareceram na pastagem eram visivelmente mais fracos do que os da floresta. Cada um deles poderia ser derrotado com uma única habilidade de espada, mais ou menos, mas quase não dava experiência, e os itens descartados não eram inspiradores. Mas toda montanha começa como um montículo, como dizem, e durante nossa corrida, cada um de nós ganhou um nível. Nível 17 para mim, nível 16 para Alice e nível 6 para Kuro. Isso colocou meu estoque de pontos de habilidade em 6, então decidi abrir meu menu e gastar um. No momento, elevei a Brawl para o rank 8 e sua habilidade avançada Bonebreaker para o rank 1. Como uma habilidade de segundo nível, Bonebreaker precisava de 2 pontos para uma única classificação, então decidi ir em frente e levar Brawl para a classificação 10. Eu estava prestes a apertar o botão para aceitar, mas parei para checar Alice primeiro. Que habilidades você pegou de novo? Eu tenho Força no rank 10, Bonebreaker no rank 1, Assault no rank 1 e Irombreaker no rank 2. É quebra-ferro? Eu repeti. Esse nome não me soava familiar, mas então percebi o porquê. Espere, isso é uma habilidade de nível 4? E você deu 2 níveis? Você gastou 8 pontos nisso? Em contraste com o meu choque, a resposta de Alice foi bastante prática. Gostei do efeito. Que efeito é esse? Thiago imaginando a Alice remexendo as gotas de água para longe, querendo mangá. Cara, eu vou te falar a real, eu não imaginava essa merda. Foi um fanservice muito inteligente, tá? Foi muito maneiro, mano. Uma página inteira pra Alice. Tá ligado? Pô, isso é muito genial, cara. Eu acho que nem a Sinon teve uma cena assim. Genial. Tomara que adaptem o mangá. Agora eu quero que adaptem o mangá. Ah, cortou a cena do Kayaba e do Kirito conversando. Cara. Alice com orelhinha de gatinho espantando água. Pode cortar tudo, eu não quero saber de nada. Pode ser a pior adaptação do mundo. Eu ainda vou amar. Porque tem a Alice jogando a água pra longe, né? Muito genial. Vocês gostariam de ver leitura de mangá em live, rapaziada? O que vocês acham? Acham uma boa eu ler esse mangá aí? Aumentou o dano à armadura inimiga ao atacar. Afinal, a espada de um Integrity Knight é feita para romper qualquer escudo ou armadura com um único golpe. Bom ponto. No Cloudtop Garden, no 80º andar da Catedral Central, troquei golpes com Alice Synthesis Fert. Lembrei-me de pensar que se eu jogasse um combo de habilidades de espada nela, eu teria uma chance de vitória. Mas a lâmina aos mantos de Alice era tão poderosa que eu não conseguia nem bloqueá-la, e ela me prendeu contra a parede em pouco tempo. O jogador em mim queria dizer que ter habilidades mais altas em um nível geral baixo era um uso ineficiente de recursos, mas isso não era da minha conta dizer. Na verdade, Ponto Anel Unitário não era apenas um jogo, mas ainda era algo que você jogava. A melhor maneira de construir seu personagem era seguir aquela voz dentro de você. Bem, eu saberei a quem recorrer quando enfrentarmos um inimigo fortemente blindado. Eu vou permitir que você cuide dos lodos e vermes. Estou cansado de coisas escorregadias.
se contorcendo por enquanto. Você entendeu, eu disse, me perguntando quantos vermes gigantes de 4 olhos ela tinha matado. Eu apertei o aceitar botão na minha compra de Brawl. Não encontramos nenhum monstro digno de menção depois disso, mas acabamos fazendo alguns desvios por motivos inesperados. Quanto mais perto chegamos para o nosso destino, mais começamos a ver grupos de jogadores subindo de nível com tochas na mão. Se nos depararmos com eles na escuridão, eles podem muito bem nos confundir com pequers. Apagamos a tocha e seguimos para o sudoeste, com medo de esbarrar nos outros. Nosso destino apareceu assim que chegamos ao topo de uma pequena colina. Era uma gigantesca cidade murada que se erguia sobre as planícies como uma pequena montanha. Havia várias paredes concêntricas que se curvavam suavemente, formando uma forma como um topo de cabeça para baixo. A cidade enluarada parecia ter cerca de 2/3 de uma milha de diâmetro e 180 metros de altura. Só em escala era maior do que a cidade dos comércios. Mas após um exame mais detalhado, as paredes estavam desmoronadas em alguns lugares e quase não havia luzes à vista. Havia uma leve névoa alaranjada no centro, mas no geral parecia mais uma masmorra do que uma cidade. Então essas são as ruínas de Styx, disse Alice do topo da colina. Ela levantou a ponta do capuz. O que a dublagem do Saô fez comigo é brincadeira, tá? Porque eu não tô conseguindo ler a Alice sem pensar na voz da Amanda Tavares, cara. Tá ligado? Inclusive, rapaziada, dia 2 de janeiro sempre é meu aniversário. Vocês encomendarem o áudio da Amanda Tavares para mim, pode ser um áudio tipo, pô, feliz aniversário, normal, e me mandar, eu mando R$50 no Pix. Capuz. Aquela parede não parece um colapso natural. É como se houvesse uma grande batalha lá. Agora que você mencionou, sim, tem aquele buraco enorme no meio também. Essas paredes parecem ter 1,80 m de espessura. Você precisaria de um canhão para fazer esse tipo de dano, certo? Dia 2 que mês? Janeiro. Certo, talvez tenha sido isso. Ou um tipo equivalente de arte sagrada, quero dizer, magia. Se este mundo tinha mosquetes de pederneira, então talvez eles tivessem canhões equivalentes, como carregadores de boca de cano liso. Algum exército no passado distante poderia ter alinhado sua artilharia na planície e bombardeado a cidade? Ou Alice estava certa, e era algum tipo de magia poderosa? Então, onde nas ruínas vamos encontrá-la? Certo, eu disse, lembrando a verdadeira razão pela qual viemos até aqui. Meus olhos rolaram para o lado direito da cidade. Debaixo de um grande salgueiro 500 metros diretamente ao norte das ruínas às 9 horas. Então você só tem 5 minutos restantes. Se estivéssemos atrasados, eu mandaria uma mensagem para ela na vida real, mas acho que chegaremos a tempo. Kuro, você está com fome? Eu não tinha ideia de quanto da minha fala pantera, sentada educadamente ao lado entendeu, mas ela o ivulgar e se levantou. Achei que encontrar a árvore real em questão seria difícil no escuro, mas depois de olhar na direção certa e correr para o sul-sudoeste, logo avistou uma silhueta que parecia se encaixar na conta. Mesmo no escuro, era difícil confundir aqueles longos ramos de salgueiro. Parecia o lugar perfeito para alguns monstros do tipo astral aparecerem, mas eu confiava que Argo não escolheria um local assombrado como ponto de encontro. Ao nos aproximarmos da velha árvore retorcida, gritei: "Ei, Argo, você está aí?" No que eu pensei ser um volume razoavelmente baixo. "Querido!" Alice imediatamente gritou. "Gruhur, Hasnou Kuro." E por último, uma voz misteriosa gritou: "Bioi." Agarrei o punho da minha espada por instinto e examinei nossos arredores. Havia o que parecia ser uma lápide quebrada ao pé do enorme salgueiro e algum tipo de luz difusa. Assim que o vi, uma forma pálida deslizou para fora do chão. Usava um vestido esfarrapado e antiquado e tinha cabelos compridos que cobriam o rosto e braços estendidos como galhos mortos. Cada parte dela era translúcida. "Lá é um fantasma!" Eu gritei, puxando minha espada. Alice preparou sua espada bastarda e Kuro entrou em sua posição de salto. "Tiaue!" O fantasma rugiu novamente, uma luz fria e pálida saindo dos olhos por trás daquelas franjas penduradas. Ele tinha como alvo apenas eu até agora, mas já havia um cursor difuso vermelho sobre sua cabeça. O nome abaixo de sua barra de HP era Aparição Vingativa. Cara, é engraçado eu estar ouvindo a música de Esquece enquanto aparece um fantasma. Isso é muito louco. Não apareceu para compartilhar minha inscrição aqui, mas fique avisado que eu estou resgatando Red Dead Redemption 1. Muito obrigado, Ren. Tamo junto. Red Dead Redemption 1 vai rolar. Vingativa. Em inglês, hein? Percebi. Os nomes de todos os outros monstros que encontramos eram japoneses descritivos. A única outra exceção a esse padrão era o sapo cuspidor de fogo na parede gigante, o Golias Hana. Se houvesse uma regra de que todos os monstros do tipo chefe tivessem seus nomes em inglês, então eu não poderia levar esse espírito de ânimo leve. Vocês estão ligados que isso aqui vai de base na dublagem, né? Quando o anime de Elden Ring chegar, todos esses nomes em inglês vão de base. Leve. Foi o espectro que acabou com o nosso olhar. Tiaua.
Ele gemeu, deslizando para o lado no ar antes de me atacar. Uma mão com unhas compridas e afiadas bateu no meu pescoço. Reagi rapidamente, levantando minha espada e pulando para trás. Eu escolhi colocar distância entre nós, só porque eu não tinha certeza se eu poderia bloquear seu ataque. Essa premonição foi imediatamente provada correta, porque a mão do espectro atingiu minha espada, desacelerou brevemente. Então prosseguiu direto com um efeito de fumaça. Uau! Eu cambaleei para trás no ar. As garras afiadas erraram apenas 1 polegada de minha garganta, deixando 5 linhas pálidas que pairavam no ar. Assim que meus pés tocaram o chão, dei um contra-ataque. A ponta da minha espada longa de ferro fino atingiu o lado do espectro, mas isso também produziu o mesmo efeito de fumaça e não teve nenhum feedback físico. Alguns pixels caíram de sua barra de HP, nada mais. Alice, ataques físicos não fazem quase nada com isso. Eu avisei, recuando novamente. É assim que os fantasmas funcionam, ela respondeu. Fantasmas não existiam no mundo inferior, embora uma vez eu tenha encontrado algo como um espírito vivo, então ela deve ter aprendido isso com a LO. Felizmente não foi da... Detalhe, rapaziada, toda vez que ela fala mundo inferior, é Underworld, tá? É porque tá traduzido. Tá traduzido! Meu Deus, falei erradão. Experiência do mundo real. De qualquer forma, havia 2 métodos gerais para lidar com inimigos do tipo astral que ataques físicos não prejudicavam. Ou você usou feitiços de ataque, como magia de fogo ou luz, ou usou uma arma que foi encantada de alguma forma. Nem era uma opção aqui. Eu tinha certeza de que a espada sagrada, Excalibur, poderia banir esse fantasma em um único golpe, mas estava de volta na cabine, e eu não conseguia nem levantá-la com minhas estatísticas atuais. A boca rasgada do espectro estava aberta em um sorriso zombeteiro, mas essa imagem me deu uma ideia. O que aconteceu com a pessoa que estávamos encontrando neste salgueiro, Argo, o rato? Ela estava longe de ser vista. Argo era rápido, mas ela não teria chance contra esse fantasma desagradável como um personagem de nível 1 recém-convertido. Argo já havia morrido antes de chegarmos aqui? Se ela tivesse sido banida para sempre do mundo de Anel Unitário? Meus piores medos me fizeram congelar por um momento, e o espectro não perdeu sua chance. BOA! Ele afundou no chão até a cintura, então saltou daquela altura. Reagi tarde, mas consegui cruzar seu braço esquerdo com minha espada. No entanto, o golpe de garra para cima vindo do chão passou pela minha lâmina e manopla, cortando meu antebraço profundamente. Senti um choque entorpecente e um calafrio intenso. Mais de 10% da minha barra de HP caiu, e um ícone debuff que se assemelhava a um cristal de gelo apareceu. Era o sinal de dano contínuo por congelamento, o efeito que aconteceu conosco durante a tempestade de gelo na savana. Droga, eu jurei. Alice agarrou meu ombro e me puxou para trás para que ela pudesse tomar meu lugar. Ela gritou, sua espada bastarda brilhando em suas mãos. Foi uma barra horizontal brilhante e pesada que me lembrou de seus velhos tempos de Integrity Knight. A espada bastarda, que era 2 ou 3 polegadas mais longa que a minha, atingiu o torso do espectro, mas apenas o partiu como fumaça e quase não causou nenhum dano. Em seguida, Kuro saltou sobre o espectro, cravando suas enormes presas no ombro da criatura. O ataque corporal teve mais efeito do que as espadas de ferro, tirando 3% ou mais de seu HP, mas o espectro não iria cair sem lutar. Tchaui! Ele uivou de raiva, enfiando os 2 conjuntos de pregos nas costas de Kuro. Ai, tadinho do Kuro, não! Jeep! A pantera gritou, efeitos de dano vermelho derramando enquanto ela pulava para longe. Perdeu mais de 10% também e sofreu o mesmo debuff de congelamento. Tentei ignorar a sensação de arrepiar os ossos enquanto corria e passava meu braço esquerdo sobre as costas arqueadas de Kuro. Eu não me considerava um verdadeiro domador de feras, e meu sucesso de domar feras ontem foi um verdadeiro golpe de sorte. Mas o pensamento de perder meu novo animal de estimação depois de apenas um dia me aterrorizou tanto que minhas pernas estremeceu. Não tivemos chance nesse ritmo. Devemos recuar por enquanto? Era mesmo possível fugir de um inimigo que se movia tão rapidamente pelo ar? E por falar nisso, era certo que um inimigo tão perigoso estivesse localizado a apenas 500 metros do ponto inicial de desova? Éramos lutadores da linha de frente nos níveis 16 e 17 com um animal de estimação focado em combate e... estávamos lutando por nossas vidas. Quaisquer personagens recém-saídos da cidade não teriam chance. Qual era o ponto de colocar este espectro aqui? Eu estava dividido, incapaz de decidir se continuar lutando ou desistir, quando ouvi uma voz atrás de mim. Kirino, é fraco contra fogo. Algo brilhante veio voando em minha direção. Era um anel de fogo, não, um tocha giratória. Eu mal consegui pegar o projétil de pulverização de faíscas com a mão. Minha mão livre. Alice, eu preciso de 5 segundos. Eu gritei. Eu vou te dar 10. Veio sua resposta ousada. Larguei minha espada e abri meu menu o mais rápido que pude. No meu inventário restava uma única garrafa de óleo de linhaça. Eu tirei, abri a rolha com o polegar e despejei o conteúdo na minha espada. Uma vez que o óleo cobriu os 2 lados da lâmina, joguei a garrafa fora e me levantei. Alice tinha acabado de afastar o espectro com sua espada bastarda. Ele mal havia perdido HP, como de costume, mas o golpe realmente derrubou o fantasma um pouco. Cara, essa parada do Nita Ring me lembra um pouco o Underworld, né? Eu gosto muito dessa questão tátil, né?
É muito difícil tu ver um jogo hoje em dia que tem essa questão, né? Uma parada mais tátil e tal. Pô, você pega no inventário e tal, mas não tem aquela animação, sabe? Eu acho isso maneiro. Eu não sei se o Cyberpunk tem isso, mas ele parece muito ser esse tipo de jogo, né? Ele faz essas paradas de uma maneira mais minuciosa, né? Isso é maneiro. Você não tem ilustração colorida? Real, real. Em vez de simplesmente passar por ele. Ao olhar mais de perto, notei que Alice estava segurando sua espada na vertical e golpeando a base do lado plano do corte. Muito interessante, pensei, depois dei o comando. Alice, troque. O cavaleiro prontamente pulou para fora do caminho enquanto eu segurava a tocha em direção à minha espada. Com um foom, o óleo pegou fogo, cobrindo a lâmina com chamas vermelhas brilhantes. Era a maneira mais rápida e fácil de dar à minha espada um aspecto de fogo, mas o tempo efetivo seria muito menor do que um encantamento mágico, e se eu a balançasse com muita força, poderia apagar o fogo. Bilway, gemeu o espectro vingativo, levantando as mãos e se afastando da tocha e da espada flamejante. Mas essa era minha chance. Não saia. Eu enxiguei minha arma, segurando a espada de fogo improvisada. O vermelho da chama e o verde amarelo do meu efeito de habilidade se misturaram. Ah, eu pulei com um grito. Sonic Leap entrou em ação, e eu atirei na escuridão, cortando enquanto avançava. Tiaui. O espectro estendeu sua mão direita. Um sigilo complexo apareceu, e agulhas brilhantes saíram de seus 5 dedos. Um ataque mágico. Mas se eu tentasse mudar para a defesa, isso faria com que a habilidade da espada se atrapalhasse. Confiando na armadura de Lisbeth para fazer seu trabalho, ignorei as agulhas e continuei a investida. Eu podia sentir 3 agulhas atingindo meu corpo em lugares diferentes enquanto eu balançava a espada. Minha arma flamejante resistiu à velocidade aumentada do Sonic. Nasceu o bebê e TMB. A GR fica atento que você vai jogar o Red Dead Redemption 1. Valeu. Sonic Leap cortou o corpo fantasmagórico do ombro esquerdo ao flanco direito. Bah! Guinchou o espectro, puxando para trás. Sua barra de HP mergulhou para baixo. Toda sua teimosia era coisa do passado, pois instantaneamente caiu abaixo da metade para 40%, 30% e parou em 25%. Onde posso encontrar a novel traduzida? Cara... 25. Fumaça branca saiu do lugar onde eu cortei a metade superior do espectro em duas, conectando as partes de volta como cola. Eu queria entregar o finalizador, mas a chama da minha espada estava se esvaindo e eu não conseguia me mover ainda depois de usar a habilidade da espada. Foi quando alguém pegou a tocha da minha mão esquerda e a enfiou na abertura na barriga do fantasma. Imediatamente depois disso, as duas metades se fecharam para sempre. Mas a tocha presa entre eles ainda estava em chamas e crescendo enquanto queimava as entranhas do espectro. Bioin! Gritou o inimigo espectral, contorcendo-se em agonia, até que até mesmo seu guincho se transformou em chamas. Fogo explodiu de seus olhos. A barra de HP continuou a cair, e desta vez foi para 0. A substância astral branca e as chamas vermelhas criaram um efeito de marmoreio à medida que incharam em uma explosão que sacudiu o chão sob meus pés. Não havia como algum monstro aleatório de ninguém ter um efeito de morte tão espetacular. Por um último instante pensei, então, por que eles colocaram um chefe aqui? E então isso se foi da minha mente. Havia uma pequena luz azul no local onde o espectro explodiu. Começou a subir lentamente, aproximando-se dos ramos do salgueiro. Espere! Eu gritei, subindo freneticamente pelo tronco retorcido da árvore. Assim que cheguei à parte em que se dividiu em dois, me inclinei para trás e pulei o mais forte que pude. Meus dedos estendidos mal tocaram a luz azul. Ele se expandiu e estourou como uma bolha, e eu dei um salto duplo antes de cair no chão. Com um suspiro de alívio, eu me virei para o jogador que acabou com o espectro vingativo com aquele truque da tocha. Armadura de couro marrom areia simples. Pequeno punhal no quadril esquerdo. Cabelo curto e rebelde cor de palha. Grandes olhos castanho claros. Ei, eu tive que me parar no meio da frase. Os pés do pequeno avatar foram envoltos por anéis de luz azuis brilhantes, o sinal de um nível superior. 3 toques, 4, 5, 6. Finalmente, eles pararam de aparecer depois da 7. Velp, obrigado pela assistência até o nível 8. Não esperava conseguir que muito de... Caraca. 25. Fumaça branca saiu do lugar onde eu cortei a metade superior do espectro. Não, isso tá errado. Aqui! Essa página aqui, cara! Pô, a Argo, ela foi pro nível 8 só nessa brincadeira, né? Bem, claro que você fez. Foi uma manobra digna desse tipo de recompensa. Mas não era isso que eu queria dizer. Olhei para trás para ver que Alice e Kuro estavam bem antes de continuar. Argo, por que você nos disse para nos encontrarmos em um local tão perigoso?
Você me fez pensar que aquele espectro matou você. Eu assumi que era uma armadilha para matar nós, Alice declarou enquanto se aproximava. Argo fez uma careta. Bem, suponho que não posso culpá-la por suspeitar, disse ela, saltando para frente para poder olhar para Alice, que era meia cabeça mais alta que ela. Por fim, percebi que o avatar de Argo era visivelmente mais jovem do que sua aparência na vida real. De alguma forma, parecia mais familiar para mim do que estranho ou desanimador. Afinal, era exatamente o mesmo avatar que Argo tinha em São. Mas ontem ela disse: espere, você não disse que nunca copiou seus dados de caracteres para a LO? Sim, eu disse isso. Eu fiz um personagem totalmente novo do zero para mim encontrar com Krisheiga. Eu poderia ter feito essa conta aqui, mas se eu fosse sair em aventuras com você e Ashan, achei que esse visual era o melhor. Significando, você moveu seus ao personagem para Alô pela primeira vez hoje e logado aqui com ele. Qual raça de fadas você selecionou? Eu perguntei, examinando sua cabeça e pele em detalhes. Não me olhe com tanta força, ela reclamou, fazendo uma careta. Não tive a chance de selecionar uma corrida. Eu tentei entrar a LO, e ele apenas me atirou direto aqui. Acordei vestida assim. Então eu acho que você é apenas humano. Ou pelo menos, humano pelos termos de Encride. Eu tenho que imaginar que Mir está em um caos total, tendo a LO arrancado de seu controle assim. Estou surpreso que tenha permitido que você movesse seus dados. Essa é a coisa, disse ela. Eu coloquei meu SAO-ID e senha no site de Mir, e assim que apertei o botão, eles enviaram um novo ID. Nenhuma pessoa estava lidando com esse processo manualmente. Então ela entrou como humana justamente por não ter esse suporte da Ymir, né? Que normalmente tinha no Halo para ela escolher qual seria a raça dela, né? Então ela não escolheu Catsif, ela não escolheu nada. Ela é humana, normal. Porque, tipo assim, pelos Gameverse, né, da vida, a gente vê que a Argo ela é muito associada ao Catsif, né? Ela seria Catsif. No Gameverse ela é Catsif, inclusive. Mas agora em Unitaring aqui, que ela realmente, canonicamente, né? Gameverse é um universo à parte. Está entrando no Halo, ela entrou como humana. Então ela não tem raça. Doideira. A skin do Sal, exato. Manualmente. Eles costumavam fazer assim antes. Eu acho que eles automatizaram o processo em algum momento, eu murmurei, surpresa. Dei de ombros, imaginando que não era tão importante. De qualquer forma, você não respondeu à minha pergunta inicial. O motivo de eu ter escolhido esse local para me encontrar? Argo disse, olhando para o enorme salgueiro. Ela fez uma careta. Acho que não fiz minha lição de casa pela primeira vez. Um daqueles urvikis que as pessoas estão trabalhando tinha um mapa desta área carregado. E havia um salgueiro marcado nele, junto com uma legenda útil como Ozeguro aqui. Nenhum monstro aparece. Os caras são muito otários, né? Lançaram uma fake news na wiki de um site de jogo. Justo demais, né? Relaxa, galera. Nenhum monstro aparece lá. E tem um monstro fantasma que tu só consegue dar ataque se você tiver com a arma carregada de magia ou for um usuário de magia. Sensacional, eu faria a mesma coisa, cara. É aquele clássico. Cara, eu tô sozinho aqui. Tu chega, tu já toma um tiro. Isso é clássico de Red Dead Redemption aí. Um salve pro Bruno que tá no chat. Aparece. Como isso foi seguro? Qualquer jogador de baixo nível não teria chance. Protestei. Alice assentiu, e até Kuro rosnou em concordância. Argo olhou para Kuro e disse, que pantera legal você tem aí. De quem é o animal de estimação? É meu. Por ser o rato. Como é que você tem medo de cachorros, mas está bem com gatos? Estou surpreso que você se lembre. Só para você saber, os cães também caçam ratos. Há literalmente uma raça chamada Rat Terrier. Uau, mas quem se importa com isso? Estou falando do fantasma. Esse wiki de estratégia que você verificou estava errado sobre isso? Não me parece. Confira. Argo abriu seu menu de anéis e mudou para a janela de missões. Já havia 3 missões lá. Seus títulos foram Protegendo Coelhos nível REC, um item perdido no esgoto nível REC. 3 é a Maldição do Espírito Ancestral nível REC. 20. Espere, é isso? Aquele espectro era um chefe de missão? Parece que sim. Ele não aparecerá a menos que você tenha a missão e atenda aos requisitos. Mas nem Querito nem eu aceitamos essa missão, apontou Alice. Eu balancei a cabeça. Apenas no caso eu verifiquei minha própria lista de missões. Estava vazio. Nós olhamos para Argo. O negociante de informações parecia se desculpar. Acho que foi apenas uma coincidência combinada. Eu vim aqui cerca de 10 minutos antes do nosso encontro às 9 horas. Aquela sepultura ao pé do salgueiro começou a brilhar, e então ela apontou para a pequena lápide coberta de musgo, iluminada pela lua acima. Nada sobre isso parecia errado por enquanto, mas eu parecia lembrar que tinha um brilho pálido próprio quando chegamos. Tudo o que fez foi acender, sem monstros ou qualquer coisa, mas eu tive um mau pressentimento sobre isso. Pensei em avisar e mudar de lugar, mas não queria sair daqui, então tentei voltar para as ruínas. Então eu
Ouvi alguns sons horríveis atrás de mim e me virei para ver. Isso. Ahá. Então ter a missão significava que você ativou a sepultura, e devemos ter cumprido algum requisito para o aparecimento do espectro. Qual foi o critério? Aparentemente, era que você tinha que ter um item de prata materializado em sua pessoa. Prata. Fechei minha janela e verifiquei os poucos itens que tinha em meus bolsos e bolsas. Não há nada assim em mim. Quando eu derreti meu Blarvel de ALO, ganhei alguns lingotes de prata finos, mas dei todos para Lisbeth e mesmo que ainda os tivesse, não tinha motivos para mantê-los como itens físicos. Talvez seja eu, disse Alice, percebendo algo. Ela verificou na bolsa de pano em sua cintura. De dentro, ela puxou um pequeno saco de couro tilintante, dentro do qual havia um pequeno círculo plano. Ela deixou cair o objeto prateado brilhante na minha palma. Uma moeda de prata. Era velho e desbotado, mas tive que assumir que não era alumínio ou níquel, hein? Tamanho e espessura, me lembrou uma moeda de 100 ienes. E de fato, de um lado estava o número 100 e por outro, um desenho de 2 árvores. Toquei nele e a janela de propriedades dizia moeda de prata de 100 eu, moeda peso, 0,1. 100 eu. Você sabe, está é a primeira moeda que eu vejo aqui. Quase todos os monstros que matamos até agora eram do tipo animal, e eles largavam materiais como presas e peles, mas nenhum dinheiro. Olhei para cima e devolvi a moeda para Alice. Onde você conseguiu isso? Eu perguntei. Sinon me deu antes de sairmos de Querito Town. Ela disse, se houver uma loja de NPC nas ruínas de Styx, compre-me toda a munição de mosquete e pólvora que esse dinheiro puder comprar. Entendi. Podíamos recuperar a durabilidade de nossas espadas afiando-as, mas se Sinon ficasse sem balas de mosquete e pólvora, era isso. Os ornites que lhe deram a arma também a ensinaram a fazer munição e pólvora, mas ela disse que um dos materiais só poderia ser colhido nas profundezas da savana de Yoru. A arma de Sinon era uma arma valiosa na batalha, então eu esperava. Traduzido do inglês para o português, www. Caraca, eu todo fissurado na leitura do Naruto, traduzido do inglês para o português. www.onlinedoctranslator.com. Salve. Para ajudá-la a conseguir mais balas antes que ela acabasse, mas se pudéssemos comprar algumas em uma loja seria melhor. No entanto, eu não me lembro de nenhum lugar que tivesse balas e pólvora, Argo disse para minha consternação. A maior parte do lugar é uma ruína real com monstros e tudo, mas há uma cidade adequada bem no meio. Algumas lojas de NPCS também, mas tudo que eles vendem são ferramentas simples e comida. Isso e equipamento de arranque. Comida? Como o quê? Eu perguntei, sabendo que precisaríamos recuperar nosso SP logo. Argo apenas balançou a cabeça. Bem, essa é uma parte de você que não é diferente entre o mundo real e o mundo virtual. Alice riu. Isso me lembra da vez em que você tirou aquele pão cozido no vapor do bolso. De qualquer forma, querido, você poderia nos apresentar? Certo, você não se conheceu antes. Limpei minha garganta sem jeito, imaginando como eu deveria descrevê-los para o outro. Não foi fácil. Kirito, como sempre, pensando com a barriga, né? Grande Kirito, pensando com a barriga. Cara, vamos lá, esse capítulo foi muito bom. Eu gostei muito de como, de certa forma, eles canonou nessa luta que foi resolvida de uma maneira inteligente, mas desesperadora, né? Porque eles não tinham arma encantada e eles arrumaram um jeito de fazer o efeito de fogo na arma de uma forma bem inteligente. Eu tô gostando das resoluções de Unita Ring por justamente serem resoluções que são pautadas em coisas que seriam mais práticas para um jogo, né? Dá um jogo cada vez mais... É um jogo cada vez mais imerso e mais interessante da gente acompanhar, de certa forma, porque tem essa questão dele ser mais palpável. Eu acho isso legal, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, pensando que Sword Art Online é uma nova de jogo, é legal ver um jogo dessa roupagem depois do Alicization, que o Alicization já tinha um pouco disso. E aqui em Unita Ring eles estão trazendo também, gostei demais. E agora a gente tem a edição da Argo no elenco do Unita Ring, né? Dentro do jogo, de fato, isso é muito bom. Já dá essa tranquilidade de saber da Argo. E muito bom ver como isso se, de uma certa forma, construiu. Eu gostei muito da cena de ação. Eu acho que vai ser uma cena de ação bem simples assim no anime, mas bom pra caraca de ler, sabe? Vê a ilustração? Beleza, vou ver então. Aqui. Kirito com a espada pegando fogo, depois de tacar a tocha. A Alice, bonita, com... A coloração da Alice aqui tá muito bom, muito simples. Né? Essa coloração simples, ela faz a total diferença. E o mob, né? O chefe da missão. Assim, não é uma missão, oh meu Deus, sabe? Ele me lembra muito o mob do
do Skerso, tá ligado? Mas muito bom. Esse foi o capítulo 4. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos para o próximo.